Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui de Bovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3 e uma série de ações que a ação que foi encerrada, uma operação de compra que foi encerrada, uma operação de compra que foi aberta, as operações que a gente tem em andamento nesse momento, como é que elas estão, destaque de alta do Bovespa, destaque de baixa. E também vou atender pedidos de análise de vocês aqui, como por exemplo BBDC4 e TSA4, dentre outros ativos. Então fica comigo até o final, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Vamos começar diretamente aqui com o Ibovespa, falando desse fechamento em queda hoje de 0,13%, estabelecendo um movimento de alta, mas ainda respeitando a média. O movimento é de alta. O que é o movimento de alta? São essas barras aqui ascendentes, esses candles aqui ascendentes. Beleza, temos um movimento de alta contra a tendência de baixa. Esse azul é a correção da tendência de baixa. O primeiro sinal para tornar ela mais relevante, essa correção e possível reversão da tendência, é segunda-feira a gente tem um fechamento aí, preferencialmente acima da máxima de hoje, que ficou em 130.529 pontos. Para quebrar a tendência de baixa, quebrar a estrutura de baixa, o índice precisa romper essa máxima aqui, que está localizado no 132.232 pontos. Esse sinal de alta ele acontece em um ponto importante. Por quê? No gráfico semanal, o índice está em cima da região importante de suporte e deixou uma sombra inferior. Para quem assistiu o radar da semana, eu falei que seria interessante acontecer o quê? Mais um candlezinho aqui. E aí, a partir da próxima semana, a gente tem algo assim. A gente está indo para, basicamente, aí, o fechamento do mês de outubro, alguns pregões aí na próxima semana. Então, seria importantíssimo para o Ibovespa superar a máxima dessa semana, que foi 131,123. Então, se eu quiser tomar um risco menor, eu aguardo algum sinal de alta aqui para aumentar a probabilidade de ter um movimento de subida. Se eu quiser já tomar algum risco aqui em alguma outra posição, dá para ser nesse rompimento dessa máxima aqui, eu já vou buscar alguma compra aqui, se der errado eu vou colocar o stop aqui embaixo. Vamos supor que fosse operar BOVA 11, eu já vou entrar comprando BOVA 11, supera essa máxima, vou deixar o stop aqui embaixo. Se perder essa região, eu pulo fora dessa posição, se perder esse aqui, pulo dessa posição, só que eu estou buscando o quê? Arriscar isso, mas para ganhar 2 ou 3 vezes esse tamanho de risco, porque a expectativa seria para poder mudar a tendência aqui no Ibovespa. Então, lembrando, para mudar a tendência tem que romper essa máxima aqui. Seguindo para os futuros, no mini índice, nós estamos aqui tendo um pregão aí de queda, ainda não fechou. O gráfico de 60 minutos, dá para perceber aqui que a gente teve uma queda mais fraquinha, né? A gente está tendo barras grandes de baixa no G60. Aqui, opa, deixa eu só consertar aqui. É isso. Barras grandes de baixa, mas que não tem sequência da. A mesma forma a gente tem barras de alta, mas não tem sequência. Mas o fato é que, como isso aqui conseguiu romper essa última pernada de baixa, quebrou a estrutura de baixa, gerou um viés de alta. E aí a gente passa a monitorar uma correção. Então essa correção, por enquanto, gastou-se um tempo aqui e não ganhou força para baixo. É fato que se abrir o próximo pregão caindo, dá para olhar para a venda? Dá, só que seria mais restritivo. E de que forma? Topo descendente aí para baixo, no gráfico de 10 ou 5 minutos, abaixo do 131.525, abaixo dessa região aqui assim, ó. Daqui para cá, passando por aqui, é uma região que ali foi um nível de suporte, resistência, e aqui pode ser um suporte, está se sustentando como suporte. O que me chamaria mais atenção? Compra. Se abrir subindo aqui, eu ficaria de olho em fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente acima, no patamar em torno de 131.800. No dólar, nós tivemos um pregão de alta. O dólar fechou, está vindo para um pregão de alta de 0,71%, pode alterar um pouco, mas enfim, dentro do movimento de alta. No gráfico de 60 minutos, lembrando, o dólar está dentro de um cenário de alta, tendência de alta. O Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa e num processo de correção dessa tendência de baixa. O dólar está dentro de um processo de correção da tendência de alta. Por enquanto, essa tendência a correção está fraca, o que abre espaço para poder ter algo para cima. No gráfico de 60 minutos, a gente teve, depois de uma perda importante de suporte, o dólar voltando, em vez de abrir caindo, abriu subindo, veio aqui forte para cima
e parou em cima desse nível de resistência. Pode ficar aqui enrolado mais tempo, mas o fato é que está caindo fraquinho aqui, ó. Se abrir subindo, rompendo isso aqui, ó, a gente vai ter uma boa reversão da queda, se voltou em V e poder gerar um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Isso apoiaria mais compra no dólar acima dessa região aqui, ó, que é uma região ali na faixa dos 715,5, 712,5, enfim. Sinais de alta na segunda-feira acima desse patamar, eu olharia mais para compra. Para venda, ficou um pouquinho estranho aqui para venda, a não ser que, quando eu falo assim, quando é estranho eu vou ter que exigir um pouquinho mais para venda. De que forma? Eu vou olhar até para um prazo menor, mas aqui, só olhando aqui para um prazo maior, seria a abertura em queda, anulando esse grande candle aqui de alta, para depois passar a gerar sinalização de baixa. Eu vou pegar um gráfico aqui de 10 minutos para mencionar o que seria, o que seria legal acontecer. Só um instante aqui. Voltou aqui, deixa eu só voltar aqui a tela. Eu perdi minha tela aqui. Pronto. Peço já desculpas aí pela falha técnica. Apertei aqui uma tecla no teclado que bloqueou minha tela e aí a gravação desarma automaticamente minha tela que estava sendo exibida. Aqui, então, o que seria bom acontecer para pensar em venda? A última estrutura de alta é essa aqui. É ter essa perda dessa mínima aqui, ó, que é lá embaixo, que é a mínima de 693. O ideal seria ter isso aqui, ó, estoura, aí depois gera sinal de baixo, topo descendente, pivô de baixo. Ah, Dalton, mas vai que volta aqui para baixo desse patamar, ó, e num gráfico de menor periodicidade, por exemplo, 5 ou até mesmo de 2 minutos, passa a gerar sinal de baixo, eu vou tentando pegar um movimento para essa região. É uma alternativa. Risco um pouquinho maior, mas seria essa uma das formas aí abaixo do 707,5. Então o cenário ficou um pouquinho mais alinhado, olhando para o intraday nesse momento, um pouquinho mais alinhado para cima, porque se abre subindo até supera a máxima dessa barra do diário e estabelece aí uma expectativa de subida do dólar no início da próxima semana. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje fechou em alta de 0,7%. Bateu na média, perdeu uma força, veio aqui para brigar nessa região ali dos R$ 36 a R$ 36,15 e fechou justamente nos R$ 36,15. Está dentro do movimento de alta contra um zigue-zague descendente. Quem abriu compra na Petro, stop aqui embaixo. Quem está comprado em Petro, botaria o stop aqui abaixo dos 35,56. E em termos de objetivo, eu olharia um pouquinho mais para cima da média, olharia um pouquinho mais para a região dos R$ 37,00 e sendo mais otimista na região dos R$ 37,70. Então, por enquanto, o viés continua sendo de baixo na Petro, semana terminou ali em queda de 1,85%. Apesar do processo de recuperação aqui dela, vou botar até no gráfico 105 minutos, ó, nada muito significativo aqui em termos de movimento, tá? No gráfico 105 minutos, em termos de demonstração de força. Olhando agora para Vale 3, a ação fechou em forte alta, 3,4%, conseguiu não só fechar acima dos R$60, como até uma coisa que eu vinha comentando de voltar a fechar acima da média e romper essa máxima, que seria algo bom. Conseguiu fazer isso, fechar acima, não só da média, fechou acima desse patamar aqui após divulgação de resultado. Não sei se você que está me assistindo aqui assistiu a análise especial rápida que eu fiz sobre a questão qual o cenário da ação após a divulgação do resultado. Isso foi ontem à noite, mas acho que depois das 11 horas da noite que eu publiquei. A ação fechou bem, então um dos pontos que seria importante acontecer devido ao contexto que eu cheguei a comentar nessa análise, ela gerar um sinal de alta pelo gráfico semanal, está próximo de fazer isso, ela teria que romper a máxima dessa semana e até da próxima semana, que é da semana anterior, que é algo ali próximo, 62,52 e 62,47. Isso reforça a chance de subida. Mas é um ativo que dá para se buscar a operação de compra. Como o movimento foi muito forte, comprar aqui com stop aqui fica razoavelmente longo a relação risco para buscar um retorno muito acima disso. Ou seja, se subir algo parecido com o que foi o tamanho do stop aqui, que seria o tamanho do stop, já vamos ter resistência aqui pela frente importante. Então, o ideal é que o preço fosse um pouquinho mais para baixo para buscar a entrada. Qual seria a alternativa de buscar essa entrada? Gráfico 105 ou 60 minutos. De fazer algo assim, ó, e gerar sinal de alta. Ou seja, se avalia aqui que vê um movimento mais fraco e depois gera um sinal de alta. Ou fica aqui de lado e gera sinal de alta. A outra alternativa, ó, já rompe isso aqui. Aí, uma possível entrada aqui com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima. Também são algumas alternativas de se buscar compra nesse papel. Lembrando, Vale é um ativo que está dentro da carteira de duas carteiras nossas recomendadas, carteira Perspectiva e carteira
multi-estratégia que tiveram um dia muito bom hoje frente ao Ibovespa. Não só por essa ação, mas SUSB3 subiu muito bem, CIAB3 subiu muito bem, então são ativos que fazem parte dessas duas carteiras recomendadas aqui da DV Invest. Então a ação fechou bem, trazendo um viés de alta para o início da próxima semana. O que muda esse viés? Voltou para baixo, principalmente não só do 60, mas desse fechamento aqui, ó, fechando completamente o gap, voltou para baixo 59,70, já seria péssimo. E aí piorou a situação se perder essa mínima aqui. Aí descaracteriza. E ela melhora o cenário se romper justamente esses dois pontos que eu mencionei, que é a máxima dessa semana e a máxima da semana anterior. Porque isso quebra a estrutura de baixa que ela tem aqui, ó, essa zigue-zague descendente, que está dentro de uma estrutura de alta. Então, no curto a médio prazo, principalmente no gráfico semanal, a tendência é de alta. Ponto negativo é isso, assim, tinha um grande candle de alta que não deu sequência. Então, a semana que vem vai ser algo importante para o papel aqui. A minha expectativa é que possa fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente está dentro de um movimento de subida, tecnicamente falando, do gráfico mensal. Então, vamos ver se ele se sustenta acima da média e anda aí. Então, um ativo que me chamaria minha atenção aí na semana que vem. Falando de operação de swing trade, sabendo que a gente já tem operação aí nas carteiras recomendadas e também até inclusive de position trade por meio do Trade ID, que é algo exclusivo para clientes W3 Investimentos. Depois de Vale 3, eu vou mencionar aqui CIAB3, que gerou ali o ganho dessa operação, bateu no objetivo dessa operação que a gente abriu no pregão de ontem aqui nessa operação da máxima desse candle. Essa compra então deu certo, gerou aqui, deixa eu pegar aqui o resultado da operação, foi 10... o resultado da operação foi 10,35% de ganho na operação e isso proporcionou um crescimento de 1% sobre o capital total após o encerramento aí de CIAB3. Então, ativo com posição encerrada, mas mantém uma tendência de alta, expectativa de poder buscar níveis mais importantes aqui, ó. É uma pena que eu não estava acompanhando esse início de pregão, eu tive uma apresentação em Franca, hoje de manhã cedo, até postei no meu perfil no Instagram. Tinha uma apresentação lá que era 8h30 e iria se estender até um pouco depois ali do início do pregão, e foi o que aconteceu. Foi mais ou menos umas 10h20 foi que a gente foi terminar a apresentação. De maneira geral, esse ativo cria uma expectativa de buscar essa projeção em 13,32 e uma próxima na faixa 14,82. Falando de projeções. Qual é o ponto aqui de resistência mais importante que ela tem? Vai ser justamente na faixa ali dos 14,36 até os 15,58, olhando para um gráfico mensal. É o caminho mais provável, tendência de alta, enfim, por isso que esse ativo está inclusive dentro das carteiras recomendadas, já há alguns meses. Então, um ativo que bateu no objetivo, gerou um ganho aí para a gente. Legal. Hoje tivemos a execução de uma compra que eu passei também no pregão passado, que eu mantive para hoje, que era rompimento dessa máxima aqui. Não fechou muito bem, fechou ele com uma queda de 0,08% de estabilidade, mas enfim, acionou a entrada aqui, gerando um pivôzinho de alta. Então, vamos ver se ela consegue ganhar força para cima do Brasil Foods, considerando o semanal que está legal, gerou um fundo ascendente, superou a máxima desse candle, um candle mais de correção, vamos ver se na semana que vem gera uma barra de alta aqui, buscando essa região aqui. Todos os detalhes dessa operação, não só o ponto de entrada, mas o tamanho, o stop da operação onde fica, o percentual de risco dela, qual o percentual do capital total você alocar nessa operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. As outras operações que a gente tem aberto é São Martinho, que fechou o pregão de hoje em queda de 0,82%. Então a gente está com preço bem mais acima aqui de entrada nessa ação. Ela vem aqui numa movimentação boa para baixo, vamos ver se ela ganha força aí na próxima semana para atingir o objetivo da nossa venda. O outro ativo que a gente tem aqui, uma operação aberta, Fleury, que fechou hoje em queda aí de 0,73%, que seria bom para a posição, logicamente ela vira aqui para baixo desse patamar, tá? Ganhar força aqui abaixo, ela se aproximou ali do stop, mas enfim, seguimos aí posicionado nessa operação, tem que gerar um novo sinal de baixo para aumentar a chance de dar certo a operação. Redditor, a gente tem uma operação também de venda, a ação fechou forte aqui para baixo, um candle de força, 2,8%, já traz até uma possibilidade de trabalhar um stop aqui já mais reduzido nessa operação de venda.
E isso, se eu fizer essa mudança, você vai receber essa notificação pelo aplicativo aí DV Invest a partir da próxima semana. Dá para ver um pouco mais pelo gráfico 105 minutos que esse ponto aqui ficou como mais relevante porque ele veio e quebrou aqui um zigue-zague ascendente, ó. E olha só que interessante, ele não quebra essa estrutura aqui maior de baixo. Enfim, vamos ver se o papel anda aí mais para baixo aqui, torcer para que isso aconteça em Redditor a favor da nossa venda. E por último, a gente tem uma compra em aberto, que é PECAR3, que essa compra está abaixo do nosso preço de entrada nesse momento, né? A ação veio a fechar abaixo da média, 2 candles de alto, 2 candles de baixo. Vamos ver se ela se sustenta aqui e já gera uma recuperação no decorrer da próxima semana. Então, o próximo pregão vai ser importante para isso. Para quem está de fora, tem a possibilidade de aguardar alguma sinalização de alta aqui pelo gráfico 105 minutos, como por exemplo, um fundo aqui, um fechamento num gráfico 105 minutos acima ali da média, seguido de nova máxima para uma possível compra aqui, stop aqui, tentando pegar algo para cima. Essa seria a alternativa em PK. A ação CVCB3, destaque de alta no pregão de hoje. A ação subiu aqui na faixa de 5,05%. Já tinha subido bem no pregão de ontem. Vamos pegar um prazo maior aqui, ó, mensal. Ruim, né? De maneira geral, continua ruim, tentando subir, mas a subida, se você pegar aqui a mínima da tendência de baixa do mensal está aqui, você já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses e o papel ainda de lado, mais próximo da mínima histórica. Desafio importante em termos de resistência aqui na faixa primeiramente dos R$ 2,17 e depois na faixa dos R$ 2,50. No gráfico semanal, a gente tem um ativo bagunçado, ó. Poxa, mas gerou um sinal de alta. Sim, gerou um sinal de alta. Para quem está comprado, beleza. Eu não encaixa para mim entrar do cenário gráfico, ainda mais comprando em cima de zona de resistência aqui. Eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle, ou buscaria ali um tempo gráfico menor para botar abaixo da mínima de um fundo ascendente, como o gráfico 60 minutos, ou 105 minutos. Mas para abrir compra nesse ativo, sinceramente, eu não gosto muito do cenário gráfico, e aí é questão de metodologia mesmo. Se ela superar isso aqui e passar a proporcionar sinal de alta acima dessa região, desses 3 topos aqui, aí eu me animo um pouco mais para buscar a compra em CVCB3. Antes disso, prefiro ficar de fora e para quem está dentro, fica atento na questão de gerar topo nessa região de resistência. Seria até quem gosta de operar congestão, de vender topo aqui e tentar pegar no movimento até a base da congestão desses fundos anteriores. Ó. 1, 2, 3, 4 fundos. Numa mesma faixa ali de preço. Dá até para pegar outra aqui para trás. Então, enfim, apesar da alta, não é um ativo que eu gosto do cenário gráfico, principalmente olhando para um prazo maior. Mas ela termina a semana com viés de alta, com a expectativa de poder buscar ainda níveis mais altos de resistência, como, por exemplo, a região dos R$ 2,25. E a RBR3, que já tinha sido destaque de baixo no pregão anterior, pregão de hoje, fechou aí em 41,35, queda de 6,49%. Olha que interessante. Fechou exatamente aqui, mas ela perdeu, oscilou abaixo da mínima desse fundo. Então ela quebrou. Primeiro tinha quebrado a estrutura de baixa. Se eu entro comprando aqui, que até seria uma das formas de eu buscar essa entrada, que eu comentei que eu perdi essa entrada, aí eu fui olhar para um gráfico de menor velocidade para ver se encaixava uma entrada. Não encaixou a entrada. Se eu pego o gráfico 105 minutos, poxa, da alta queda gerou um fundo. Pois é, mas abaixo da média, fechou 2 vezes abaixo da média, eu queria guardar um fechamento aqui acima dessa máxima e gerar nova máxima. É o que eu comentei em... não foi CBCB3, foi Vale 3, né? Não foi Vale 3. Agora esqueci. não foi foi PECAR 3. Foi PECAR 3. De aguardar um fechamento aqui em cima com nova máxima. Então é algo parecido aqui no caso aqui de IRBR3. Tinha que gerar um fechamento acima das médias com nova máxima para buscar uma entrada na ação. Ela terminou passando direto e, consequentemente, desarmou. Mesmo que eu tivesse comprado, pontos de stop, perda dessa mínima ou perda desse fundo. Então, ela já teria acionado stop, já basicamente voltou a ficar mais alinhada para baixo. Por mais que ela possa subir, não me interessaria mais por compra. Bradesco, BBDC4, fechou o pregão de hoje em queda de 1,45%. Lembrando, a gente encerrou essa posição no 0 a 0 de BBDC4. Se olhar para cá, está travado, né? Beleza, só que ela ainda está acima do semanal ali, da média do semanal, está num momento importante. Então é um ativo que dá para monitorar na próxima semana, no sentido de, depois dessa reversão, o caminho mais provável seria testar seu próximo nível de suporte aqui,
essa região que começa ali na faixa dos 14,80 e vai até um patamar de 14,67. Se ela faz isso aqui assim, ó, bate aqui, gera um sinal de alta, dá para tentar arriscar algo aqui. A outra possibilidade, se ela vem aqui e gera o rompimento disso aqui tudo, aí dá para arriscar a compra dessa saída dessa congestão. São duas alternativas em relação a esse ativo. Agora, se vier para baixo desse patamar aqui, voltar a fechar abaixo desse patamar já descaracterizaria a expectativa de entrar comprando de imediato o Bradesco. Depois disso, mais um ativo aqui que foi solicitado, ITSA4, não fechou legal no pregão de hoje, fechou ali devolvendo as médias ainda um pouco mais alinhadas para baixo. Ela vai começar a demonstrar um pouco mais de força se ela voltar a trabalhar acima de uma região ali em torno de 10,80 a 10,85, essa região de fundo aqui anterior, de fundos anteriores. Então, esse é o patamar mais relevante para o ativo. Não vejo ainda de cara já uma compra nessa ação. Teria que buscar uma entrada aqui, olhando para um gráfico semanal, está aqui do lado, ó, dá para perceber que aqui ela parou em cima ali da média. Então seria mais interessante acontecer essa superação de máxima, para aumentar a probabilidade de voltar aqui e apoiar um pouco mais de compra, ou seja, superar os 10,78. Então, por enquanto, nada feito aí em relação à entrada de imediato no papel. Se fosse para arriscar alguma entrada, seria até arriscar uma venda aqui nessa perda de mínimo, principalmente desse grande candle de alta, com stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo. Outro ativo aqui, MDNE3. Só para ressaltar que os ativos que eu estou listando aqui, que eu peguei hoje, são ativos, não deu para pegar ativo, teve gente que solicitou aqui que não está inscrito no canal. A prioridade é membro, depois de membro vem inscritos. E eu tenho um limite ali de pegar, estourando ali 5 a 6 ativos. E eu peguei esse limite aqui para atender o máximo número possível, mas ficou justamente dos números das pessoas que são membros e inscritos no canal. Não deu para pegar quem não está inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo gratuitamente no canal para aumentar a probabilidade do seu pedido ser atendido, tá? E lembrando, pode comentar aqui embaixo solicitando sua análise, que é um prazer atender de alguma forma, enfim, eu atendo todos de alguma forma, desde que não tenha um número de pedidos muito grandes e seguindo essa ordem de prioridade. MDNE3. Só para mencionar que ITSA4 segue dentro de um viés mais de baixo, tá? Por esse motivo que pode encaixar uma operação de venda. MDNE3 é um ativo que está dentro de um cenário mais favorável de alta. Apesar dessa queda aqui, ó, ela voltou, fez um fechamento aqui acima e até dava para ter arriscado uma compra aqui nessa superação de máximo com stop aqui embaixo. Quem tiver comprado está com um stop bem posicionado aqui embaixo, abaixo desse patamar ali dos 14,64. A ação num prazo, de um prazo maior, ela segue dentro de um cenário mais positivo, esse papel, tá? Dentro de uma tendência de alta aí pelo gráfico mensal. Gráfico semanal do papel batendo na média, também gerando sinalização para cima, por enquanto dentro de um contexto favorável, desde que essa ação não volte para baixo do patamar. Então quem tiver posicionado, stop na faixa dos 14,63, e quem tiver de fora, comprar aqui, o stop já fica mal posicionado no sentido de aqui vai ser resistência, região de resistência, mais perto dos R$16, um pouquinho acima. E se eu quiser botar um stop abaixo de um fundo aqui anterior, ou pelo menos desse candle, já é um stop razoavelmente grande. Então teria que optar por aquela questão de olhar para um prazo menor, como 105 minutos, em buscar uma entrada. NTCO3, ativo que fechou o pregão de hoje com queda de 1,4%, o semanal dela não ficou legal não, tá? Ativo que eu já pode dizer aqui, ó, que o cenário é mais baixista. Por que mais baixista? Porque ela voltou para baixo não só das médias, como de níveis importantes de preço. E para subir, está subindo de maneira mais fraca. Ela ainda pode subir um pouco mais, mas na semana que vem, se ela gerar sinal de baixo pelo gráfico diário, pivô, ou topo descendente, eu ficaria interessado em venda em NTCO3, porque o semanal gerou um baita topo descendente para baixo das médias, médias alinhadas para baixo, voltando abaixo desse patamar que deveria ter se mantido acima. Então, a perda dessa mínima aqui, principalmente se o diário tentar subir um pouquinho mais e perder essa mínima aqui, reforça a possibilidade de venda em NTCO3. A MBP3, ativo que eu não olho para entrada, assim, por mais que o cenário no semanal seja interessante, é porque tem algo estranho, assim. De maneira geral, o que aconteceu aqui não foi algo normal, tá? Assim, um ativo subir, deixa eu só tirar essa mãozinha aqui, um ativo subir aí até um pouco mais para baixo, né? Botar a mão aqui de volta, puxo aqui um pouco mais e daqui, pegar da mínima aqui, ó, para cá, 1.815% no curto espaço de tempo, em 3 meses. Enfim, tem algo
na minha opinião, errado. Ah, Dalton, que é errado, tá aí o preço. Tá, beleza. Até a forma que subiu aqui no diário, não foi tão fácil de pegar a entrada, tá? Né, de recusa aqui, não foi tão simples de se pegar a entrada. É bonito depois que acontece, eu teria entrada daqui, teria entrada daqui, mas não foi tão simples. Teve possibilidade de entrada pelo gráfico semanal, mas desde quando começou a acontecer aquele ativo que, sabe aquela questão de pode acontecer algo realmente bem negativo? Você está aqui, de repente o ativo abre com baita gap de baixa, sai alguma coisa em relação à empresa, sai alguma coisa em relação a essa subida aí. Acredito que até a CVM pode estar de olho nessa, enfim, fazendo algumas verificações que quando você tem o ativo entra em leilão direto durante o pregão e quando você tem um movimento muito explosivo para cima, tem uma verificação sim da CVM para ver se, cara, não tem nada errado aqui não. Não teve algum benefício, né? Um grande investidor se beneficiando aqui por algum motivo, por algo errado. Enfim, de maneira geral, o ativo está indefinido no curto prazo aqui, ó, lá gráfico diário. Poxa, Dalton, aqui tem uma flâmula que pode explodir para cima. Beleza, se você for arriscar entrada nesse papel, coloca menos capital. E aí você pode buscar uma entrada aqui, seja para o rompimento ou dessa máxima aqui ou dessa máxima aqui. E o stop ficaria aqui abaixo dessa mínima. Tentando aí pegar algo para cima. Né? Dalton, vou esperar esse rompimento dessa linha de tendência de baixo. Também é outra alternativa. Mas, de maneira geral, é um papel que eu prefiro ficar de fora. Tá? Pelos motivos que eu já comentei aqui. A outra ação, a COG-N3, que está dentro de uma leve tendência de alta. Vou falar leve, que ela patinou, fez aqui algo semelhante a um triângulo simétrico, rompeu para cima, bateu na resistência e gerou um candle forte de baixo no pregão de hoje. É uma ação que tem um prazo mais longo complicado. Tá? Uma tendência zona de baixa, olha só o tamanho da tendência de baixa aí, desde 2020 para cá só afundando. E se a gente pegar desde 2020 para frente, o Bovespa tem algo assim, ó. E lá da mínima da pandemia, que foi basicamente aqui, ela tem algo, o Ibovespa tem algo assim, e esse é papel para baixo. Então, cenário de prazo maior não é um ativo que me chama atenção. Semanal, dentro do movimento de subida, que quebra a estrutura de baixa se romper essa máxima aqui, localizada em R$ 1,53. Para fazer compra de swing trade, o que seria interessante acontecer agora? Essa ação fica uns 3 pregões ou mais aqui, de lado, 2 a 3 pregões, desculpe, de lado, e rompe tudo isso aqui, para abrir uma compra, botar stop aqui abaixo, abaixo dessa correção, tentando pegar algo para cima. É o que daria para arriscar, só que também eu não colocaria muito capital e o foco seria uma operação um pouco mais de curto prazo em COG-N3. Essa região aqui é uma região que vai de resistência na faixa de 1,49 até um patamar de 1,53. Então seria legal lateralizar e romper 1,53 para gerar uma expectativa mais positiva de curto a médio prazo nesta ação. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Nessa análise de fechamento um pouco mais extenso, peguei mais ativos tentando atender o máximo número de pedidos que vocês escreveram aqui embaixo, na análise de fechamento passado. Escreve aqui para a análise de fechamento da segunda-feira. Será um prazer atender de alguma forma esse seu pedido de análise. Um grande abraço, um excelente final de semana para você e nos encontramos aí no decorrer do final de semana. Se você for membro aqui, você vai ter vídeos aí sendo gerados aqui dentro do canal como Radar da Semana e as oportunidades da semana para a próxima. Até mais.